Olá, eu sou a professora Tati e você está no canal História em Minutos. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Antes de começar, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Vem com a gente! Durante muito tempo, as pessoas tiveram a ideia incorreta de que os egípcios eram brancos. Isso porque a arte egípcia obedecia a uma rígida lei religiosa, na qual os homens eram pintados de tonalidades alaranjadas ou marrons, e as mulheres eram sempre mais claras, em tons de bege. Isso não significa que eles tivessem essa tonalidade de pele. Recentes descobertas de pinturas mais realistas, posteriores ao século XIV a.C., quando houve uma introdução de maior realismo na arte egípcia, corroboram que os egípcios eram, em sua maioria, negros e semitas. O Alto Egito, que fica ao sul, na região onde hoje está o Sudão, era povoado por pessoas de origem núbia, ou seja, pessoas de pele negra, estatura mediana, composição corporal também mediana e cabelos cacheados. No norte, na região do Baixo Egito, as pessoas eram núbias ou semitas. A etnia semita é caracterizada por pele escura, num tom bronzeado, cabelos escuros e lisos, composição corporal mediana. Portanto, os egípcios tinham a pele escura. Heródoto, em seus escritos sobre o Egito, fez questão de frisar que os egípcios eram negros. Muitos estudos de DNA feitos em múmias egípcias comprovam inegavelmente esse fato. E isso só nos faz ter certeza de que várias civilizações magníficas, ricas e culturalmente complexas existiram na África, mas que ainda não são do conhecimento geral. Felizmente, muitos autores estão se debruçando sobre a história da África para nos ajudar a conhecer melhor esse local que foi a origem da espécie humana. Deixo na descrição desse vídeo uma lista de livros para quem quiser ler mais sobre esse assunto. A sociedade egípcia era estamental e hierárquica. O que isso significa? Que cada pessoa pertencia a um grupo e dificilmente sairia desse grupo. Cada grupo possuía suas funções perante o Estado, sendo que aqueles que tinham menos poder deveriam obedecer quem estava logo acima. Assim, a mobilidade social era praticamente inexistente. Dessa forma, um filho de soldado seria também soldado, e sua filha se casaria com um soldado. Um filho de camponeses seria camponês e se casaria com uma moça, filha de camponeses, e assim por diante. Era muito difícil que alguém mudasse de profissão ou mudasse de grupo social. No topo da sociedade estava o faraó, que era o governador máximo do estado egípcio, e era considerado uma divindade, adorado como um deus vivo na terra. Seu poder era completamente centralizado. Ele exercia a função política, militar e religiosa. O faraó era considerado como a encarnação do deus falcão Horus, governante do mundo. Sua esposa era sempre uma de suas meia-irmãs. Parece estranho para nós essa situação, mas no Egito Antigo, as pessoas acreditavam que o faraó era um deus, e para não misturar o sangue divino, o rei sempre tinha uma esposa, que lhe daria o filho herdeiro, e esse filho herdeiro se casaria com uma meia-irmã, ou seja, com uma moça filha do faraó, com uma de suas diversas amantes. Professora, e se a rainha só tivesse filhas? Bem, se isso ocorresse, a filha mais velha do casal real se casaria com o primeiro filho homem de uma das amantes do faraó, e esse rapaz é que seria o próximo faraó. Em toda a longa história do Egito, poucas mulheres assumiram o trono como faranis, que é o feminino para faraó. Mas falaremos delas mais para frente. Logo abaixo do faraó estava a família real, a rainha, as amantes do rei e todos os filhos do faraó.
Abaixo da família real estavam os nobres, que tinham cargos políticos, de arquitetos reais, cobradores de impostos, chefes militares ou sacerdotes. Logo após estavam os sacerdotes, que eram responsáveis pelos rituais e festas religiosas. Eles tinham como função administrar todos os bens que eram oferecidos aos deuses. Assim, acabavam acumulando uma grande quantidade de bens materiais. Agora vamos dar uma olhadinha a respeito da porção menos privilegiada da sociedade egípcia. Nela nós temos os soldados, os escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, os escravos. Os soldados não tinham salário, eles viviam dos produtos recebidos por serviços prestados. Os escribas eram considerados sacerdotes também, porém de uma casta menos privilegiada. Eles eram responsáveis pela escrita egípcia, registrando a vida do faraó e alguns acontecimentos do estado, sendo responsáveis também por registrar cartas, registros históricos, impostos cobrados e transações comerciais. Nesse período, não existia um padrão monetário, por isso as pessoas não recebiam salários como nós conhecemos hoje. Portanto, os escribas também recebiam produtos, assim como os soldados. Outra classe bastante importante é a dos comerciantes, pois a partir do trabalho deles que se desenvolveu uma economia baseada na circulação de riquezas entre os egípcios e as civilizações vizinhas. Os comerciantes tinham uma vida tranquila financeiramente, pois ganhavam muito comercializando os produtos com outros povos e trazendo mercadorias de longe para o Egito. Logo após vinham os artesãos. Eles tinham uma vida muito simples, trabalhando em oficinas e construções. Eram os responsáveis por todos os produtos artesanais produzidos no Egito: joias, roupas, papiros, tintas, cerâmicas, atrelagens, etc. Os camponeses trabalhavam presos à terra do Estado e recebiam pouco por essa função. Eles também recebiam produtos, e nas épocas em que não podiam plantar ou colher, devido às cheias ou baixas do rio, deveriam trabalhar nas obras do faraó. Na base da pirâmide social estavam os escravos, que geralmente eram povos dominados nas guerras do Estado egípcio, conhecidos também como prisioneiros de guerra. Trabalhavam demais e não recebiam nada por isso, além de roupas e alimentos. Eram desprezados pela sociedade e não possuíam nenhum tipo de direito. Aos escravos sobravam os trabalhos mais pesados ou desagradáveis, como trabalhar nas pedreiras ou abrindo valas, embora existissem escravos domésticos também. Já que estamos falando da sociedade egípcia, é importante citar o papel da mulher nessa sociedade. Durante quase toda a história, as mulheres foram relegadas à função de esposas e mães, sem direitos políticos ou civis. No Egito Antigo, não era muito diferente, embora as mulheres tivessem alguns direitos, como de possuir e vender imóveis, fazer contratos, casar com quem quisessem e pedir o divórcio, receber herança e prosseguir litígios em tribunal. Em caso de divórcio, os maridos tinham a obrigação financeira para com as esposas e as crianças que tiveram no casamento. Em caso de falecimento do marido, as mulheres assumiam a chefia dos negócios da família. E se por algum acaso esse marido fosse o faraó do Egito, as mulheres também poderiam assumir o cargo de chefe militar e do Estado, caso seus filhos ainda fossem pequenos, como foi o caso da mãe do Tutancâmon. Na história do Egito, poucas mulheres assumiram o trono de forma autônoma. A respeito delas, falaremos no vídeo chamado Egito Antigo, as Mulheres Faraós. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com todo carinho. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal, assim você fica sabendo das novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.